Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria. Vereadores debatem aumento da tarifa do transporte coletivo. Moradores do Água Branca reclamam da falta de pavimentação. Escritor vai receber título de cidadania em sessão solene. 5 projetos estão na pauta da 3ª sessão ordinária do ano. Vereador Coronel Guimarães participa da entrevista do dia. Boa tarde, hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. E esses são os destaques do Rádio Câmara Online, que está no ar. Os vereadores de Araçatuba aprovaram na última segunda-feira, durante a 2ª sessão ordinária do ano, 9 requerimentos de informações oficiais. Um deles, de autoria do vereador Wesley da Dialogue, gerou discussão no plenário. O documento questiona o reajuste da tarifa básica do transporte coletivo. O aumento da passagem para R$ 5,00 foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 9. E o vereador Wesley quer saber com base em quais índices e fórmulas foi feito esse reajuste. Se foram feitos estudos do impacto econômico desse aumento para os trabalhadores que dependem do transporte coletivo. E se as linhas e horários de funcionamento dos ônibus serão restabelecidos integralmente. No plenário, o autor do requerimento comentou que o reajuste da tarifa do transporte coletivo pegou todo mundo de surpresa. A tarifa do transporte, para quem usa e sabe a realidade dos ônibus da Tua, já é muito caro pagar R$ 4,10 pela passagem e pelo serviço que é ofertado. Então, reajustar essa tarifa para R$ 5,00, fazer as pessoas pagarem mais 90 centavos por um serviço que hoje não tem uma boa qualidade, não funciona corretamente como deveria. À noite, por exemplo, os ônibus param de correr às 7h20 da noite. Aos sábados, os ônibus param de correr às 1h20 da tarde. E aos domingos, simplesmente, o transporte coletivo não funciona. Então, para quem está utilizando o transporte e está pagando R$ 4,10, esse valor já é muito alto. E nós queremos saber, então, primeiro, se esse reajuste está sendo feito com base na legislação e nos índices que são apontados pelo contrato e devem ser levados em conta, mas principalmente se esse reajuste está sendo feito levando em conta a realidade econômica de quem depende do transporte público. O vereador Gilberto Batata Mantovani considerou o tema delicado. Ele também falou sobre o impacto do aumento da tarifa no bolso do usuário, mas ponderou a situação financeira da empresa concessionária do transporte coletivo na cidade. Eu queria que a passagem fosse cada vez mais barata aqui para os nossos usuários de transporte coletivo, do transporte urbano, mas infelizmente, senhor presidente, acho que todos os vereadores aqui foram convidados para conhecer a questão da empresa que está fazendo esse transporte no nosso município. E realmente é dificultoso para uma empresa tocar hoje o transporte urbano sem que a prefeitura possa ajudá-la. Por quê, senhor presidente? A gente sabe, a gente vê os ônibus passando, às vezes vazio, ou com bastante pessoas que, no direito, que não pagam passagem, isso é o direito adquirido dos idosos. A gente também sabe da questão, senhor presidente, que aconteceu na nossa cidade. O prefeito municipal convidou 177 empresas, que se eu não me engano, não apareceu nenhuma. E o nosso município aqui, a outra vez, acho que foi 350 mil que votamos aqui para que a empresa pudesse continuar, porque senão tinha parado já o transporte urbano na nossa cidade, já tinha parado. Se não fosse essa questão aí, já tinha parado. A empresa hoje, a gente vê a questão aí, senhor presidente, das concorrências. Hoje tem Uber, hoje tem os mototáxis, né? Tem os aplicativos aí, tem pessoas que transportam também, sai do Uber e fica transportando, a gente sabe disso aí. A gente sabe que é difícil para a população, às vezes, encarar um pouco desse aumento, mas se a empresa, e por lei, o prefeito tem que fazer o reajuste, a empresa, se não para.
Líder do governo na Câmara, o vereador Dr. Jaime defendeu o subsídio público para o transporte coletivo. Penso que o caminho mais justo é subsidiar. Poucas cidades do estado de São Paulo não deu subsídio. E onde todas elas, onde está relativamente normalizado e tem concorrência para disputar o serviço, tem subsídio. É só pesquisar por aí, vão verificar que tem o subsídio, porque esse transporte ainda é o que resta à população carente. É o que sobrou. Não é que gosta, não. É porque não tem outro jeito. O vereador Nelsinho Bombeiro disse que todos os parlamentares estão sendo cobrados pela população, que não quer o aumento da tarifa. Quem usa o transporte público realmente não quer o aumento da tarifa, principalmente pela qualidade do serviço que é prestado. E, realmente, para quem conhece e entende um pouquinho de mecânica, para quem conhece e sabe quanto se custa para manter um veículo do porte de um ônibus, sabe que o valor está defasado. Então, assim, ambas as partes têm razão, né, nos posicionamentos. Porém, eu acredito que, assim, quando essa empresa ela se dispõe a assumir um contrato, ela tem que cumprir com as obrigações dela. E coisa que ela já não vem cumprindo há um determinado tempo, né? Quando houve a votação do subsídio, eu falei, eu voto contra, porque eu quero saber o seguinte, se esse valor que vai passar para essa empresa, ela vai receber e ela vai ter condição de manter o serviço. E ela não teve condição nem de receber o subsídio, porque o juiz foi lá e bloqueou, porque ela tem um monte de ações trabalhistas. Então, antes da gente falar aqui em passar um subsídio para ela ou não, ela tem que ir lá e se restabelecer financeiramente para ela poder ter condição de receber o subsídio, que nem isso ela tem atualmente. E aí eu vejo os colegas falar que há décadas a gente vem sofrendo com esse problema. E há décadas essa empresa não quer largar o osso. Então eu não consigo entender. Por que ela quer prestar um serviço tomando tanto prejuízo assim? O que impede ela de fechar as portas e dar oportunidade, então, para que outras empresas venham na nossa cidade participar? O vereador Wesley da Dialogue apresentou ainda outro requerimento de informações oficiais aprovado na segunda-feira. O documento questiona a infraestrutura do bairro Chácaras Arco-Íris. Wesley quer saber por que o local não tem coleta e tratamento de esgoto e se existem estudos para asfaltar todas as ruas do bairro. O vereador Evandro Molina falou sobre esse assunto no plenário. Eu também estive lá, acompanhando o sofrimento desse povo de perto. Porque o seu prefeito municipal fala que saneamento básico era a prioridade na gestão dele. Mas lá está lá, o pessoal com fossa, a maior parte do pessoal paga em torno de R$450 a R$600 para fazer limpeza dessas fossas, sem contar a questão do asfalto. A iluminação lá também é bem precária, direto cai e ficam sem energia. Outros 3 requerimentos de informações oficiais aprovados na sessão de segunda-feira foram apresentados pelo vereador Arlindo Araújo. No primeiro deles, Arlindo quer saber qual o valor que a Prefeitura pagou para o CETEC, o Centro Tecnológico de Lins, realizar o levantamento do número de árvores na cidade. A quantidade de servidores municipais afastados por Covid-19 e os impactos da paralisação das obras de canalização do córrego Machadinho e prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo foram temas dos outros requerimentos do vereador Arlindo Araújo. Já o vereador Nelsinho Bombeiro assinou requerimento sobre a quantidade de imóveis particulares abandonados que foram fiscalizados pela Prefeitura desde janeiro do ano passado. E o vereador Luiz Boato pede informações sobre a FAC-FEA, a Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba.
na sessão de segunda-feira, o plenário aprovou 2 requerimentos de informações oficiais de autoria do vereador Evandro Molina. Em um deles, o parlamentar pergunta qual a previsão da prefeitura para asfaltar as ruas dos bairros Água Branca e Vista Verde. Os trechos de terra estão cheios de buracos. A moradora Inês Aparecida Machado tem dificuldades para entrar e sair de casa. Como é que eu vou passar aqui? Não tem jeito. Está uma cratera na frente da minha casa. Eu sou limitada, eu tenho artrose na perna. Como é que eu vou arriscando cair aqui? Quando eu vou pegar a mototáxi, que é para a cidade, eu pego lá na esquina, porque a moto não vem aqui. Se ficar doente, você tem que ir lá na esquina, porque a ambulância não, ela fica lá. Então o doente tem que atravessar. Não tem condição. A balconista Priscila dos Santos também relata as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Água Branca. A realidade que a gente vive é um certo preconceito mesmo, né? A gente, quando vai fazer chamado desses motoristas de aplicativos, eles não querem descer, até por conta que de carro, limpeza, medo de descer e furar pneu. Já aconteceu de carro de aplicativo, deixa a gente só na onde que é a parte asfaltada e pede para as crianças. No caso, eu sou mãe de 4 crianças, já aconteceu que eu tive que subir a 3 quadras para ser atendida no caso 99. A dificuldade maior nossa em si são realmente crianças, idosos que a gente tem bastante cadeirantes, tem crianças com deficiência também. Dias de chuvas é impossível. O morador Fábio Tadeu Eugênio conta que a população decidiu se unir e fez um abaixo-assinado pedindo melhorias ao Poder Executivo. Na verdade, o abaixo-assinado foi ideia da população mesmo, devido ao cansaço por tantas reivindicações de melhoria no bairro, principalmente o asfalto. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas idosas, muitas pessoas que não conseguem colocar seus carros dentro de casa, não conseguem sair de dentro de casa. O próprio transporte público não passa aqui, dia de chuva, o SAMU, a ambulância não entra aqui, então é muito difícil, A catadora de materiais recicláveis Jucimar Aparecida de Campos apresenta os pedidos dos moradores. Nós pedimos para o prefeito, para ele dar uma atenção para o nosso bairro, Foi asfaltado 3 ruas do Água Branca 1 e 2 e ficou 3 ruas daqui do 3, que são 3 ruas com 2 quarteirão cada um. Então a gente queria que ele acabasse esse asfalto, porque aqui nós também somos, nós votamos também, Então assim, nós somos gente e nós infelizmente aqui não estamos sendo tratados como gente. O vereador Evandro Molina esteve no bairro Água Branca e cobrou providências da administração municipal. A maior reivindicação é a promessa que o prefeito fez de asfalto aqui em 2016. Ele, juntamente com a vice-prefeita Edna Flor, fez o compromisso de estar terminando o asfalto aqui. E isso já se passaram 5 anos e não voltaram mais para dar uma satisfação para esses moradores aqui. Devido à Câmara ter devolvido 2.400.000 para a prefeitura, a gente está fazendo a reivindicação que seja feita a pavimentação asfáltica nesse local. Outro requerimento de informações oficiais de autoria do vereador Evandro Molina questiona o transporte escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educação. E todos esses requerimentos aprovados na segunda sessão ordinária do ano foram encaminhados à Prefeitura, que tem 15 dias para respondê-los. Lembrando que esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias, se o plenário autorizar. Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. E a Câmara Municipal de Araçatuba realiza hoje, às 19h, sessão solene para a entrega do título de cidadão araçatubense ao escritor Anísio Canola. A honraria tem como base um projeto de decreto legislativo apresentado pelo vereador Luiz Boato e aprovado por unanimidade em plenário. A sessão solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET e pelas redes sociais do Legislativo no Facebook e no YouTube. Os links para acesso estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br.
E os vereadores de Araçatuba se reúnem na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, para discutir e votar 5 projetos inscritos na ordem do dia da terceira sessão ordinária do ano. Adiado por 7 sessões, retorna à pauta a proposta de emenda à lei orgânica do município, de autoria do vereador Luiz Boato, que será apreciada em primeira discussão e votação. A matéria regulamenta as emendas parlamentares impositivas ao orçamento público municipal, instituto já previsto no texto da Constituição Federal. A vereadora Regininha assina projeto de lei que institui no município o mês Maio Branco, em homenagem aos profissionais de enfermagem. E os 3 projetos que completam a pauta foram enviados pela Prefeitura. O primeiro deles altera a jornada de trabalho da carreira de procurador municipal. Outra matéria assinada pelo Executivo atualiza a lei que trata da doação diária do Parque Industrial a uma empresa de equipamentos hospitalares. A Prefeitura propõe ainda a atualização da lei municipal que regulamenta os procedimentos, os requisitos e os aspectos que devem ser considerados para a aprovação de projetos de parcelamento do solo, visando a instalação de loteamentos. Na fase do pequeno expediente, estão inscritos para falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Coronel Guimarães, Doutor Jaime e Lucas Anata. Lembrando que, devido à pandemia de Covid-19, as sessões da Câmara estão sendo realizadas em formato misto, presencial e virtualmente, e sem a presença de público na galeria do Poder Legislativo. A população pode acompanhar os trabalhos ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto ou ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Racismo, manifestação sobre o nazismo, invasão à Igreja Católica são os temas da entrevista do dia. Hoje com o vereador Coronel Guimarães. Quem conversou com ele foi o repórter Carlos Demarque. Acompanhe. Agora no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara Online de hoje está recebendo aqui no estúdio o vereador Coronel Guimarães, atual primeiro secretário aqui da Câmara Municipal de Araçatuba. Vereador Coronel Guimarães, obrigado pela sua participação, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos, para mim é um prazer estar falando aqui na Rádio Câmara e poder explanar um pouco do que nós tratamos nos nossos expedientes, nos nossos gabinetes. E, vereador, para começarmos, então, vamos retomar um pouco o que o senhor estava discutindo, chegou a discutir na sessão da última segunda-feira, né? Um desses assuntos foi o crescimento de grupos neonazistas em território brasileiro. Por que esse movimento tem causado preocupação na sociedade, vereador? Tem causado porque nós vemos uma parcela aí até tratada seria a extrema, mais extrema mesmo, direita, que acham no direito até de criar, de voltar ao nazismo, né? Então, eles, sob a desculpa, o manto lá da liberdade de expressões, acham que pode ter o partido nazista. Como tem o PP, tem o PSDB, tem a União Brasil, tem o PL, então eles falam, não, vamos ter um partido só dos nazistas. Então, eles acham que isso é uma coisa, liberdade de expressão, o nazista tem que ter o direito de se expressar também. Mas nós sabemos, nós que conhecemos um pouco da história, e não é uma história muito antiga, não, é uma história até recente. A gente sabe do estrago que o nazismo fez no mundo inteiro. Vereador, outro ponto a ser abordado, que o senhor também tocou, né, discutiu na sessão, são os casos de racismo na sociedade brasileira, né? O racismo estrutural existente e as formas de combatê-lo. O que comentar a respeito? Carlos, eu não sei se nós vamos retomar no assunto do nazismo, não vai mais, senão eu queria ainda fazer mais uma observação, né? É só fazer uma observação que, assim, a sociedade tem reagido bem, contrário a esses grupos, né? Nós tivemos um caso recente lá no Rio Grande do Sul, que um torcedor, ele tatuou no corpo uma mensagem nazista. E no jogo ali, o torcedor tirou a camisa e os outros torcedores leram e viram que ele estava com a propaganda nazista tatuado no corpo.
E não aceitou isso, os outros torcedores não aceitaram e o retiraram do estádio. Está de parabéns esses torcedores, porque nós não podemos, temos que repudiar qualquer forma de nazismo no nosso país. Tá? Quanto ao racismo estrutural, é até uma expressão nova que a gente tem usado, mas eu acho que ela vem bem a calhar, porque o racismo, às vezes, a pessoa não percebe, né? Mas ela está tão enraizada, por isso que é chamada estrutural, ela está tão enraizada que quando a pessoa dá por si, ela fala, poxa, já pratiquei um ato racista, às vezes até sem a intenção. Tá? Sem a intenção. Então, hoje, quando eu falo a questão estrutural, eu até citei, você não vê médicos negros. Por quê? Não são capacitados? Não, é porque a estrutura não permite, porque as faculdades de medicina hoje, as universidades públicas, a pessoa não consegue passar no vestibular. O vestibular é muito difícil. Sabe quem é que passam nesses vestibulares? O filho da pessoa com melhor poder aquisitivo, porque ele faz a melhor cursinho, ele faz a melhor escola fundamental, melhor ensino médio, depois ele faz um cursinho, tudo isso custa caro, caríssimo. Depois disso ele está preparado. Aí como é que ele vai concorrer com um jovem que estudou na periferia, que nem eu estudei lá no Jussara, o caso formou lá, né, lá no Porcina. Como que ele vai concorrer? Eu não vou citar o nome da escola, mas tem umas escolas particulares aqui que às vezes custa mais de 2.000 por mês. Então não dá para concorrer. Então, quem que vai preencher as vagas para o curso de medicina? Só as pessoas que fizeram a escola particular. Então, aí a hora que chega lá, fala, não passou porque é meritocracia, quem mereceu foi esse, mas os outros não têm condições. Então, um ou outro às vezes até escapa, por isso a gente tem as exceções. Aí quando escapa, que nem eu citei a médica negra aqui lá no Rio de Janeiro, aí o paciente, quando vai lá, tá tão estruturada a coisa que ele não acredita num diagnóstico dado por uma médica negra. A hora que ele chega lá e fala assim, cadê a doutora? Chama a doutora, fala, não, a doutora sou eu, mas a pessoa não aceita. Na cabeça dela, ela não consegue imaginar uma médica negra. Então a gente tem isso estrutural tão forte no Brasil que para romper essa barreira é muito difícil. Nós temos um outro tipo de racismo, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Aqui o nosso racismo, ele não é ligado tanto à violência, à raiva, ao ódio. Não tem isso. As pessoas se dão bem. Nos Estados Unidos, não. Lá o negócio já é mais acirrado. Tanto que gerou lá o Ku Klux Klan e outros grupos e tal. Só que lá o negro conseguiu ascender, né? Nós já tivemos o presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, o negro. Hoje a vice-presidente dos Estados Unidos é uma negra, tem um monte de juízes negros, né? Médico, então, incontáveis, né? Agora, aqui no Brasil, nós temos um bom relacionamento entre brancos, negros e outros grupos, mas na hora de ascender, falou, aí não, né? Aí não, o negro tem que continuar na senzala. Ir para a Casa Grande, nem pensar. E, vereador Coronel Guimarães, para encerrarmos, então, vamos comentar sobre o caso que ocorreu da invasão de uma igreja em Curitiba durante um protesto pedindo justiça em relação ao assassinato do congolês Moise. Lógico, quanto à questão lá do congolês, realmente foi um ato desumano ali, o que fizeram com ele. Né? Não deram nem direito de defesa. Quando você está numa briga, o cara pelo menos se defende ali. Não, juntou 3, a gente vê que teve ódio. Então, eu acho que a gente tem que questionar, sim, protestar e melhorar essa questão. Ponto. Agora, você usar isso para invadir uma igreja, aí, Carlos, não dá. E ainda de um legislador, um cara que conquistou o direito de legislar, ele é vereador. Ele tem que entender que na Constituição, no artigo 5º, dá liberdade, protege a liberdade de culto. Em todas as igrejas, culto. Não é só na católica, na igreja evangélica, no templo umbandista, em outras seitas, outros grupos religiosos. A Constituição protege. Aí o sujeito vem falar que é um protesto. Eu falei, você tem tanto lugar para protestar, né? Sim. Tanto lugar, eu trabalhei lá em São Paulo há muito tempo. Vai protestar na Paulista, apesar que os policiais não gostam muito. Mas, né? Vai protestar na Câmara. Ele não tem... Como nós temos aqui o pequeno expediente, quando a tribuna é disponibilizado para o vereador, eu acredito que lá em Curitiba seja semelhante. Então ele tem um espaço lá para ele estar falando lá para os eleitores dele, para os eleitores de Curitiba, porque creio eu, tenho quase certeza, Curitiba é uma cidade tão avançada como
como é que a gente considera, até quase uma cidade do primeiro mundo, eu acredito que os meios de comunicação lá também sejam desse nível. Então, a palavra de um vereador na tribuna lá na Câmara vai ter muito alcance. Então, eu sugiro para o colega, falar, vai fazer isso. Apesar de que ele deve estar respondendo agora um processo crime, porque é crime você atentar contra a liberdade de culto, deve responder por essa coisa. Mas eu volto a afirmar, sem sombra de dúvida, se fosse em outro lugar, ele teria tomado um corretivo, e um corretivo bem dado, porque você ser cristão não quer dizer que tem que ser sangue de barata, não, né? Então, se tomasse um corretivo lá, eu acho que a população iria aplaudi-lo. Ok, então, vereador Coronel Guimarães, nós agradecemos pela sua participação hoje aqui no Rádio Câmara Online. É um prazer estar aqui, você vê que o assunto flui, vai rápido, né? A gente vai conversando, quando vê o tempo já passou. Mas o nosso gabinete está à disposição, Carlos. Precisando, chama que a gente vem aqui bater um papo. Rádio Câmara Online. Final na edição desta sexta-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Suzy Faria e os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, um excelente final de semana e até o nosso próximo programa.